Ora, a serpente era mais astuciosa que qualquer animal selvagem feito por Deus. Ela disse à mulher: Deus realmente disse: Você não deve comer de nenhuma árvore do jardim. Do jardim? Deus realmente disse. Ou melhor, a mulher respondeu à serpente: Nós podemos comer dos frutos da árvore do jardim, mas acerca do fruto da árvore no meio do jardim, você não deve comer dele nem tocá-lo, ou morrerá. E a serpente disse à mulher: Não, não é verdade que vocês morrerão. Deus sabe que no dia em que comerem dela, seus olhos serão abertos e vocês serão como Deus, conhecedores do bem e do mal. Ao ver que a árvore era boa para alimento, de aparência agradável e desejável para dar conhecimento, pegou um de seus frutos e comeu. Deu a seu marido, que estava com ela, e ele comeu. Então os olhos de ambos foram abertos, e eles perceberam que estavam nus. Por isso, costuraram folhas de figueira para fazerem tangas para si. A partir do versículo 1 até o versículo 7 de Gênesis capítulo 3. É o texto que vamos conversar hoje sobre um assunto bastante interessante. É aquela hegemonia de que há uma serpente e essa serpente fala. Tem até os que defendem que aquela serpente tinha pernas, tinha braços, tinha asas para voar. Tem os que acreditam nisso e que a serpente fala. Tem aqueles que também que defendem que a serpente fez sexo com a mulher. Tem de todas essas coisas. As redes sociais estão cheias dessas coisas, essas fantasias que não são reais. Por que eu falo que não é real? É o que prova para mim é que eu não acredito em nada destas coisas. Acredito na palavra de Deus, no conteúdo que ela me traz, mas eu não acredito nestas coisas. Eu fiz um vídeo aí sobre dragão, serpente, né, cobra, e deixei aí pessoal responder, me comentar alguma coisa, ninguém falou nada. Mas eu quero que você pense de uma de um partir até um destino. Ou partimos de um destino até o outro destino.
Então, de um destino ao outro, existe um espaço de tempo a caminhar. O que nós devemos pensar? Deus, ele faz as coisas de compreensão humana, aquilo que está, né, mais explícito para o ser humano entender. E às vezes até confundir, até acreditar, até a ficha cair. Ainda vamos a um longo caminhar da vida. Então, é o que nós vamos falar hoje nesse texto. Bem-vindo ao canal, né? Você que assiste o canal, né? Você que está aqui comigo, eu te agradeço do fundo do coração por me acompanhar. Compartilhe aí se foi bom para você, se foi útil e que você acha que te tirou bastante proveito e que outras pessoas deveriam saber disso. Compartilhe com eles, com essas pessoas. Ajuda aí o canal a crescer e alcançar mais pessoas para poder assistir o vídeo. O que eu quero dizer para você a respeito desse texto aqui, eu mesmo né, com todo esse estudo que eu já fiz, bíblico, teologia, tudo, eu nunca consegui acreditar na forma como ainda insistem em dizer de um animal falando aqui, conversando. Dá a impressão que antes do pecado, os animais falavam. Ou então que esse Satanás, como diz os espíritas, incorporou, né, numa serpente. Olha só, você já imaginou uma coisa dessa? Os espíritas nunca falou isso, né? É que um espírito, ainda mais de uma pessoa inteligente, um ser inteligente, incorporasse num animal e esse animal falasse. Isso é coisa da imaginação humana. Só pode ver. Imaginar. Já é difícil um ser incorporar num ser humano, porque eu fui espírita e eu sei que eu estou falando. Agora você imagina incorporar numa cobra, ou então o que ia ser esse Satanás é uma cobra. Ou é uma coisa, ou é outra, não sei. Mas é para você pensar. Então nós estamos aqui com um diálogo entre Satanás e Eva. E esse diálogo é uma sedução. Se a gente parar e pensar, houve uma rebeldia lá no Éden. Lá no Éden não, lá no reino, diante de Deus. Lembra? A palavra de Deus diz que houve uma rebeldia lá. Por que houve essa rebeldia lá? Porque esse ser que está aqui seduzindo Eva, induzindo Eva, ele precisa governar. Porque Deus falou para ele lá: olha, é o seguinte, você quer governar, só que aqui não. Então você vai governar lá embaixo. Eu vou fazer para você
um reino para você governar. Você vai governar lá. E ele veio para cá. A palavra de Deus diz que ele induziu a terça parte dos anjos. Só que ele é um ser invisível. Ele é um ser invisível. É um ser também que não pode transformar em qualquer coisa, porque ele não tem poder nenhum. Ele é um ser criado. Então, ele veio e Deus fez então o homem. Aí o Deus criou o homem e a mulher. Olha, vai pensando aí. E aí esse ser veio e falou, peraí, mas assim eu preciso governar, mas eles estão. Primeiro que eles estão num lugar que não devem estar. Porque aqui quem reina é Deus. E que se Deus vai reinar aqui, eu preciso tirar eles daqui de alguma forma. Então, o que ele faz? Ele induz Eva a cometer um engano. Foi fácil. Porque o Éden é um local, eu vejo como berço, um berço, onde Deus tem a sua presença, porque a palavra de Deus diz que Deus, ele vinha todos os dias na viração do dia e cuidava, né, de Adão, cuidava de Eva. E esses dois, e esse casal, que é carne de sua carne, osso de seus ossos, né, se tornaram um só, né, se tornam um só, porque é tirado do mesmo, né, Eva é tirado de Adão, da sua costela, que a gente sabe, né. E aí, que acontece? Acontece que ela é induzida, né? E ela vai na cobiça daquela ideia, puxa vida, eu vou ser como Deus, né? Conhecedora do bem e do mal. Peraí, mas conhecer o bem já dá trabalho. Conhecer o mal só também dá trabalho. Agora imagina ser de posse de duas coisas poderosas, duas forças poderosas. Tá certo que uma depende da outra. Mas só quem tem controle absoluto é Deus. Só Ele. Então Ele é o único Deus poderoso, Criador do céu e da terra. E não há outro Deus acima e nem abaixo dele. Amém? Você tem certeza disso? Eu tenho. Então o que acontece? Eu estou fazendo um apanhado aqui para você entender o que eu vou dizer para você. Aí aconteceu tudo isso que está aqui escrito, que você conhece muito bem, sabe qual que vai ser o desfecho. O desfecho, o primeiro problema, é que Satanás precisa governar. Precisa ter alguém que ele governe. Segundo, Adão e Eva são responsáveis pela humanidade.
Lembra que a palavra de Deus diz? Façamos o homem imagem e semelhança, e que eles governem sobre os peixes do mar, as aves dos animais, e sobre toda a terra, sobre todas as criaturas rastejantes que se arrastam sobre a terra. Portanto, Deus criou a humanidade, a imagem, né? E ele os criou macho e fêmea. Abençoou e disse: sejam férteis, multipliquem-se, encham a terra e a dominem. Governem sobre os peixes do mar, as aves no ar, todas as criaturas vivas que rasteiam sobre a terra. Então disse Deus: vejam em que toda a terra dou a vocês como alimento, né? Dou a vocês como alimento toda planta que produz semente, todo tipo de fruto com semente, e isso está em capítulo 1, de versículo 26 em diante. Então Adão e Eva é o quê? Responsável pela humanidade. Humanidade. Sabe o que é humanidade? É, é o que nós estamos vendo hoje. O mundo todo é cheio de pessoas. Americano, asiático, africano, né? E muitas nações, muitos governantes que deveria vir deles. O que acontece? É exatamente esse é o fator. O fator que faz com que Adão não cometa um pecado de ignorância. Porque a palavra de Deus diz que Adão não errou por ignorância. Ele não foi enganado. Ele fez consciente, ele sabia o que significava o que ele ia fazer. Sabe por que Adão fez isso? Porque Adão sabia que ele não podia mudar o rumo da história e ele não podia consertar o que Eva fez. Já estava pronto, já estava feito. Ele não podia voltar atrás. Eva colocou toda a humanidade em risco. Eva colocou a humanidade toda em risco. E que Adão poderia fazer? Nada. Adão não podia matar Eva. Adão não podia separar de Eva porque ela é carne, sua carne, ossos, seus ossos. Adão não podia tomar a decisão de Deus. Olha, a sabedoria de Adão. Então Adão olha para Eva e vê esse projeto de Deus aqui, ó, do capítulo 1, 26 até o versículo 31. Totalmente em caos. Toda a humanidade estava à mercê do engano de Eva. E agora? O que fazer, Adão? Bom, o que eu vou fazer? Eu não tenho outra coisa a fazer, a não ser mergulhar nisso
e deixar Deus resolver. Porque agora a solução é Deus. E Adão não pode fazer mais nada. Já, a Eva já caiu. Ela já levou a humanidade ao caos, ao engano. E aí, o que, que aconteceu? Bom, a humanidade já está morta. Basta agora só eu, né? Então eu também vou morrer. Se a humanidade já está morta, vai morrer, vai nascer para morrer, então eu também vou morrer. Com todos eles. Sabe por quê? Porque Adão ama a humanidade. Ama o projeto de Deus. Então, por amor a essa humanidade, a Eva, sua carne de sua carne, o osso de suas ossos, ele se entrega. Bom, está nas mãos de Deus. É aquela ideia que ele estava revoltado com Eva, aquela ideia que ele estava revoltado com Deus porque Deus deu Eva para ele, não é verdade. Ele colocou nas mãos de Deus a solução, porque ele sabe que só Deus, só Ele tem a solução. Que a morte aqui não é uma morte instantânea, é uma morte que tem um tempo. Você tem um tempo de vida. A partir do momento que você nasce, você já nasce morrendo. É como se você tomar um veneno para morrer. Você sabe que você vai agonizar por um período de tempo até que você morra, porque você tomou um veneno. Então quer dizer que você tem um tempo de oportunidade. Tempo de oportunidade, você tem um espaço de tempo. Você corre para o médico, para o hospital, para desfazer. Ou então você deita e espera a morte chegar. É a mesma coisa. Nós nascemos, vivemos e morremos. Mas o que, que eu quero, onde eu quero chegar? Por que dessa serpente? Aí nós vamos. Mas por que, que Deus falou da serpente? Moisés é que escreve essa história aqui, inspirada pelo Espírito Santo. O Espírito Santo transfere esse conhecimento para mais um conhecimento que é para o ser humano pensar. Por quê? A serpente aqui, no tempo de Moisés, ela já era um símbolo de sabedoria, de astúcia. Era um símbolo. Não sei por que os humanos pegou essa serpente como algo, como esse símbolo de sabedoria, de astúcia, de. Não sei. Por quê? No tempo de Moisés, praticamente eh, a terra já estava cheia de nações, de povos diferentes. Muitas coisas já aconteceram. Então, Moisés tinha em mente
que o único animal mais astuto que tinha, né, que é o símbolo da medicina, símbolo de muitas outras coisas, é a serpente. Por isso é usado a serpente aqui, nesse contexto aqui, nesse texto, como símbolo de astúcia, símbolo de malícia, símbolo de indutora. Não existe serpente aqui. É só uma simbologia para que você possa, né? E essa simbologia, ela até hoje serve para amedrontar as pessoas. Por isso criaram aquela imagem de Satanás, com aquele chifrão na cabeça, aquela cauda, aquela cara feia, aquelas coisas. Isso é tudo imaginação humana. Criação humana. Já estava cheio dessas fantasias, dessas loucuras no mundo. No tempo de Moisés, essas coisas. Tinha ídolo para tudo quanto era gosto. E no Egito era cheio. Era lotado dessas coisas. E Deus fez com que essa história fosse assim como se fosse uma lenda, uma história fantasiada de simbologia, mas que tem um fundo real, verdadeiro. Precisamos desmascarar isso, porque isso aqui é muito aproveitado para enganar pessoas. É por isso que a Bíblia, a palavra de Deus, ela tem sido banalizada. As pessoas não acreditam nessas histórias bíblicas, porque há muita simbologia que ainda tem trazido uma, um desconforto para muitas pessoas. Eles não conseguem acreditar nessas coisas. Nem eu. Mas é quando a gente olha para o fundo da história, que a história é verdadeira, é. Mas a simbologia usada, que é o que mais. Porque a história que eu conto aqui no capítulo 3 de Gênesis é uma história contada por Moisés. Há muitos. O que aconteceu aqui, ela é contada depois de muitos, ó, milhares de anos depois. Que o mundo já estava todo contaminado, cheio de simbologias, cheio de fantasias, coisas loucuras, mitologias, ídolos, deuses, Deus Sol, Deus Lua, Deus Pedra, Deus não sei o que, Deus isso, Deus aquilo, Balaim, todas essas coisas são coisas aqui, ó, do próprio ser humano. É isso aí. Que Deus abençoe você e que fortaleça a sua vida aí, você que ficou até o final do vídeo. E a sua casa, a sua família seja abençoada, seja cheia de alegria, de paz.
Muito obrigado pelo carinho que você tem de estar acompanhando o meu canal. Esse vídeo é hoje aqui, sábado, né? Tô em casa e gravando esse vídeo para você. Que Deus abençoe, te guarde, te proteja, dê saúde, força e coragem onde você estiver, o que você estiver fazendo, em nome de Jesus. Até o próximo vídeo, em nome de Jesus. Não perca!